Ressurreição e vida. Segunda parte. O príncipe filósofo. O segredo da felicidade. Capítulo 8 e 1. Quando, diante de mim, no terraço da mansão, a alma livre de Sergei Sokolov disse: confia em mim, Vladimir. Senti que insólita sensação de terror penetrava o meu ser, comunicando-me que o véu que ao meu entendimento encobrira a realidade da alma humana, até ali acabara de ser rompido por aquelas breves palavras. Um colapso abateu-me, mas refiz-me naturalmente, subordinado à lei psíquica do desdobramento da memória profunda. No entanto, a minha personalidade de Conde Vladimir Kupreyanov, oficial das forças do czar da Rússia em 1840, não mais existia em minha consciência. Graças a certo processo comum no mundo espiritual, retornei mentalmente ao pretérito de existências antigas e me senti outra personalidade, a qual vivera pela época de Pedro III e de Catarina II, a Grande. Não mais era absolutamente o conde Kupreyanov. Deste não me recordava sequer, exatamente porque no estado de mentalização do passado que eu atingira, ainda não fora ele. Era, assim, uma galharda personagem ligada a Catarina II por sólidos laços de gratidão e servilismo, a quem trataremos por Alexei Kamerovitch, um moscovita de raça francesa. Eis, no entanto, o que me elevou das minhas recordações de espírito, que, embora ainda aprisionado numa encarnação, adquirira lucidez bastante para examinar os arquivos da consciência e daí retirar o pretérito, sob a benévola injunção daquela alma do príncipe, que tanto parecia interessar-se pelo meu destino. Regressando à Rússia após 10 anos de ausência, o príncipe Viazemsky despira voluntariamente o seu hábito de pretendente ao clero ortodoxo. Era agora somente um filósofo, um crente fervoroso nos poderes divinos. Coração simples, cujo ideal era amar a Deus na pessoa do próximo, servir a causa de Jesus, por cuja doutrina se apaixonara de sincera veneração, servindo àqueles pobres e pequeninos a quem ele recomendara aos corações sensíveis. E era também um cientista, que todo se consagrava a profundas pesquisas a respeito da alma humana e de seus destinos, cogitando de auxiliar as que fossem menos evoluídas do que a dele a se reeducarem com vistas ao progresso em busca da alma divina. Durante o estágio entre os ascetas tibetanos, havia estudado profundamente a filosofia e a ciência transcendentais. E suas faculdades psíquicas se desenvolveram tanto, graças aos exercícios mentais que fora obrigada a praticar, que seus conhecimentos transcendentes atingiram mesmo os reinos mineral, vegetal e animal, aos quais, por isso mesmo, rendia um preito tão significativo de admiração e respeito, que se diria hausto de amor fraterno, envolvendo também as inferiores camadas da criação. Costumava dizer aos amigos e discípulos que mais tarde fizera que o fluido criador divino, que fazia a pedra crescer através dos milênios e a água marulhar e as gemas preciosas se desenvolverem nos arcanos subterrâneos, que o mesmo fluido que animava os vegetais e germinarem, crescerem, viverem, reproduzirem, florescendo na primavera e frutescendo no outono. O mesmo divino hausto que animava os animais, tornando-os em famílias distintas, nas quais se perceberia já o germe de humanidades futuras, era o mesmo que alimentava sua própria mente e fazia pulsar seu coração. E por isso afirmava que se sentia ligado por laços de origem tanto ao verme como às estrelas, tanto ao miosótis dos canteiros
como aquelas imensas montanhas do Ural. Tanto as florestas de carvalho que frondejavam à frente da sua ermida, como aos lagartos dos pântanos, e às feras, como aos anjos que percorriam o infinito a serviço do absoluto. E acrescentava: o panorama da natureza é o poema de louvor ao Criador, a mais insofismável prova da sua existência e do seu amor para conosco. Não compreendo como possam existir descrentes e ateus, quando tudo nos fala de Deus e testemunha sua paternidade na criação. Vivemos eternamente em atmosfera divina, gozando de vibrações expandidas pelo amor divino, participando de dons da própria divindade, pois que criados por ela somos essência sua e, portanto, divinos também. E por isso, esse príncipe filósofo falava às plantas do seu jardim, falava às roseiras e aos carvalheiros, por ele mesmo plantados entre preces e expressões de amor ao universo. Murmurava canções delicadas às abelhas da sua colmeia, concitando-as a coparticiparem de concerto divino da criação, fornecendo com abundância o mel ao homem, de quem eram irmãs, uma vez que o homem não o sabia produzir e dele necessitava para alimento e até para medicar-se em determinadas circunstâncias. Falava às borboletas, agradecendo-lhes por enfeitarem a vida do homem com a sua gentileza de flores aladas, e aos pássaros pelas melodias suaves ou arrebatadoras com que sabiam louvar a criação e enternecer o coração das criaturas, e oferecia-lhes em troca da suavidade com que se conduziam no mundo a alimentação diária com pequenos grãos e migalhas que cuidadosamente retirava à mesa do seu almoço. E também ao gado que trabalhava nas eiras, aos cavalos que labutavam no campo, aos quais agradecia acariciando-os bondosamente pelo auxílio que emprestavam a ele mesmo e aos seus muxiques. Quer ao arado, no amanho da terra para o plantio, quer nas viagens e nos transportes das mercadorias. E jamais consentia que em suas terras fosse menosprezado o trato que lhes era devido, uma vez que os considerava filhos do mesmo Deus e, portanto, seus irmãos, não obstante ainda colocados em planos primitivos. Falava às estrelas, aos vermes, à própria terra, que cultivava com desvelado carinho. Se Deus é o Pai das almas, vós, minha amada, sois a mãe dos homens, a grande nutriz que lhes oferece o corpo de que tanto carecem para a marcha da evolução, alimentando-o para as grandiosas tarefas que é chamado a realizar no planeta, em obediência às leis eternas. Bendita sede, ó terra, pelo inestimável favor que prestais ao gênero humano. E tudo isso dizia murmurante e cariciosamente em voz dulcíssima, como em prece, às vezes por versos puríssimos, castos, que ele próprio compunha em improvisos felizes, visto ser inspirado poeta. Seus criados diziam que costumava beijar as rosas e as folhas das tílias, os galhos das macieiras, o tronco dos carvalhos e a própria terra, e que os pombos vinham frequentemente pousar em seus ombros e suas mãos, enquanto ele lhes falava e sorria feliz e enternecido. Certo dia, um amigo indiscreto que o observava ocultamente, ouviu-o dizer sozinho: nas escolas do Oriente ensinam a veneração à natureza, o amor à obra da criação. Quando Francisco de Assis, o santo dos católicos romanos, a alma eleita de discípulo do Messias, viajou pelo Oriente, quem sabe se visitou e algo aprendeu com os mestres do Tibete? Ou traria antes no coração como patrimônio espiritual a doce intuição das verdades eternas, praticando-as sem coisa alguma aprender? Outros asseverava que o ouvira dizer o seguinte ao contemplar pensativo um pássaro morto:
Não, ele não desaparecerá para sempre. Tudo revive e se eterniza no seio da divina criação. Enquanto a essência que forneceu a vida a esse pássaro regressa ao laboratório divino para animar novas formas congêneres, na heróica elaboração da futura individualidade integral, suas células, uma vez desagregadas dos tecidos materiais, integrarão outros corpos, perpetuando-se em sublimes metempsicoses. Quem sabe mesmo se virão iluminar melhor as pupilas dos meus olhos ou enaltecer os haustos do meu coração? Sergei Sokolov era músico, tocando flauta e alaúde com muita precisão. Adquirira o hábito desde que regressara do Oriente de dar concertos em homenagem ao seu gado e às suas plantas. Viam-no então ir e vir pelas alamedas do parque, ao cair do crepúsculo, pelas noites de luar ou ao alvorecer, tocando sua flauta ou acompanhando-se do alaúde para canções suaves que cantava meia voz com doçura enternecedora. Entendia que as vibrações da música tonificavam a seiva dos vegetais, reanimando-as para o mistério da germinação e do crescimento. De outras vezes, se as roseiras ou as groselheiras, as macieiras ou os lírios se conduziam frágeis, apresentando tons indecisos na sua clorofila, sentava-se no chão ao lado, com as pernas cruzadas, como os magos e os faquires que conhecera no Oriente, e tocava melodias ternas ou vivazes, ou cantava a meia voz, convencido de que as plantas se beneficiariam com as vibrações da música amorável. E quando o trigo, o centeio, as batatas ou a aveia despontavam da terra, tenros e delicados, ei-lo indo e vindo pelas valetas dos campos, tocando a sua flauta, certo que assim reanimaria as forças vitais dos mesmos para crescerem e produzirem messes abundantes em seus domínios. Jamais o viram irritado com o que quer que fosse. De seu coração somente evolavam bênçãos para tudo que rodeasse, e de seus lábios só ouviam palavras afetivas, sérias e conselheiras. Seus modos, seus atos e sua vida eram poemas que enalteciam quantos se aproximavam dele, os quais, se de boa vontade com ele aprendiam o sublime segredo de ser feliz em Deus, criando o reino do céu dentro de si mesmos, com o desenvolvimento das boas qualidades do caráter e do coração. Nem seus amigos, nem seus criados. Não possuía escravos. O criticavam ou ridiculizavam como se conduzir assim. Respeitavam antes tais hábitos, que consideravam belos, sem todavia entendê-los. Havia quem o considerasse místico, um santo em corpo humano, anjo em trajes masculinos. Outros acreditavam no mago, faquir, feiticeiro, louco. Mas Sergei nada disso era, senão um homem virtuoso, um filósofo apaixonado por assuntos transcendentes, alma delicada de artista, coração generoso de poeta idealista. O certo era que todos o amavam, pois a bondade que o viam praticar com as plantas e os animais estendia-se a ele, em maiores proporções, aos homens que o cercavam. Porém, esse homem singular, anjo em miniatura, filósofo na realidade, santo na opinião daqueles que o amavam, místico e cientista, pois que profundamente reverente a Deus e sua criação, a par de ser um médico, essa alma boa, exilada na terra, que parecia entender as vibrações das plantas e a inteligência dos animais, pelos quais era também amado, e que com sua música dulcíssima auxiliava a frutificação das macieiras, os trigais a espigarem melhor e acender com mais intensidade os perfumes das rosas e das violetas. Essa inteligência iluminada pela ciência imortal, essa mente educada que confabulava
com a natureza, derramando lágrimas jubilosas por encontrar em seus arcanos respostas às indagações superiores do próprio pensamento, esse homem um dia cometeu um erro grave, erro que teria trazido consequências desastrosas para ele mesmo, detendo-o estacionário na escalada do progresso geral, se acima de tudo ele não fosse caráter equilibrado, preparado para todos os embates próprios da condição humana. Esse homem um dia amou uma mulher. Amou-a como só poderia se saber amar um coração em suas condições. E essa mulher chamava-se Olga Nadia Andreevna Khvostikov e era condessa. Segundo, incompatibilizado com a sociedade graças às avançadas ideias que comungava sobre moral e justiça, e até com a ortodoxia religiosa, na qual não encontrara as verdadeiras expressões do ideal cristão, o príncipe Viazemsky, regressando à Rússia, refugiou-se na sua mansão do Ural, disposto a levar vida singela e benemérita, consagrada ao amor de Deus e do próximo e à prática do cristianismo simples dos primeiros discípulos do Nazareno. A mansão, por esse tempo, era apenas a residência rural do Viazemsky, que possuíam também residências em Moscou e São Petersburgo, como todo nobre russo. Graças a partilhas de herdeiros, coubera a Serguei esse domínio, e ele o recebera satisfeitíssimo, não obstante o mau estado de conservação do imóvel. Ao recebê-lo, desfez-se das 2 residências que possuía em Moscou e São Petersburgo, vendeu outras terras, que também eram suas, restaurou a mansão com um pronunciado acento oriental e instalou-se nela. Farei desta casa o meu santuário de estudos, meditações e práticas de psiquismo, dizia a si mesmo, enquanto presidia a reconstrução, visto que, guiado por seus dotes artísticos, confiava-se também à arquitetura. Remodelou o parque, dividiu as Deciatines, contratou mujiques, e bem depressa as colheitas encheram os celeiros e a criação inundou de alacridade os estábulos e os aviários. Metido no seu beshquemete, bordado de seda verde malva, com suas calças de lã branca, o barrete de peles e as botas curtas, era belo vê-lo entre seus mujiques, conversando e ensinando, e entre as ovelhas mansas e confiantes, que acreditavam de suas mãos os tabletes, que aceitavam de suas mãos os tabletes de açúcar que cuidadosamente lhes reservava. E uma vez tudo preparado e sendo riquíssimo, compreendeu que deveria realizar algo de útil a favor do próximo. Dos terraços da mansão, lobrigava-se ao longe a pequena ermida da Virgem Maria, já ameaçada de ruínas, onde apenas 3 popes viviam miseravelmente em sacrifícios estéreis. Resgatou-a generosamente, convidou os popes a colaborarem com ele, transformou-a num reformatório para pecadores que se arrependessem. Reconheceu-se capacitado para o espinhoso ministério de educador e conselheiro, a base da reforma individual pela evangelização cristã, pois não ignorava que muitos delinquentes chegam ao extremo do suicídio pela ausência de uma casa acolhedora que os socorra na hora dramática em que até eles próprios se execram, e iniciou seu importante ministério. Para tal desiderato, voltou à sociedade e durante alguns meses frequentou cidades, aldeias e vilarejos, visitando ainda antigos amigos e conhecidos, a fim de participar-lhes sobre a instituição que acabara de criar, rogando-lhes que o procurassem se caso algum dia se sentissem desgraçados ou perseguidos pela sociedade, o que, pela época em apreço, era comum acontecer, particularmente entre aristocratas. Visitou igualmente alguns popes antigos, companheiros de vida religiosa,
com quem melhor se afinara no mosteiro onde se iniciara, para avisá-los de que, se um dia seus corações ou seus raciocínios aspirassem a algo mais profundo do que o dogmatismo ortodoxo e as vantagens pessoais por estes propiciadas, se um dia desejassem, com efeito, servir ao Cristo de Deus, esforçando-se na prática do Evangelho tal como o Messias o expusera, que o procurassem na ermida do Ural. Acabara de criar uma ordem independente, a exemplo de algumas que conhecera no Oriente, particularmente baseada no Evangelho cristão, o qual seria praticado em sua simplicidade primitiva, sem dogmas nem imposições de caráter ortodoxo, e que à sua sombra seria abrigado quem quer que amasse a Deus, respeitasse suas leis e desejasse seguir as pegadas do seu Messias. Mas, aos amigos e personalidades que estivessem à altura de compreender a grande expressão da sua obra, explicava ele o seguinte: que apesar de independente, ofícios religiosos da ortodoxia seriam admitidos na ermida, a fim de desviar possíveis perseguições do totalitarismo teocrático, sempre pronto a intervir em organizações verdadeiramente laicas, e que também, atendendo à necessidade das ideias ainda rudes dos abrigados, que não chegassem a compreender, pudesse Deus ser amado em espírito e verdade, e Jesus cultuado na pessoa do próximo. Em verdade, a ermida seria um santuário ou escola de iniciação nos mistérios da vida universal, ou seja, das verdades eternas. Escola onde o discípulo aprenderia a conhecer-se a si próprio como homem e alma divina, que também é, além do intercâmbio de relações entre as sociedades da terra e do invisível, com os cursos de filosofia e ciências transcendentes e também da medicina psíquica, indispensável àqueles que se dedicam ao devassamento do psiquismo, pois, para que os homens se reformem das próprias paixões, ingressando em caminhos honrosos, seria indispensável a reeducação por meio do estudo e da franca dedicação a princípios superiores que lhes faltaram e cuja ausência de suas vidas motivara exatamente as quedas em que se aviltaram. Regressando à ermida após essa breve estada na sociedade, Sergei Sokolov levava consigo 4 homens da mais fina nobreza russa, 2 monges que se desligaram dos antigos compromissos com os respectivos mosteiros, embora continuassem religiosos, e 4 damas, votadas ao bem, para quem o mundo não mais oferecia atrações, as quais seriam as primeiras governantas da importante instituição. Iniciou-se então a vida de trabalhos e intelectualidade que entrevimos para trás. De reformatório que era, a casa desdobrou-se e anexou um hospital e um asilo para os desprotegidos da sociedade, mendigos, mujiques desamparados, etc. Todavia, ainda ali não eram recebidos os loucos, não obstante o príncipe já haver tratado alguns com os métodos da medicina aprendida entre os tibetanos, obtendo então os melhores resultados. A aldeia estendia-se à frente da ermida, agora transformada em casa de beneficência. Era pequena, mas pitoresca e aprazível, com as suas 15 casas residenciais inteligentemente dispostas em semicírculo, o chafariz de pedra e ferro no meio da pequena praça, os seus jardins e pomares fiscalizados pelo próprio príncipe, que se diria o patriarca da região, e a alegria constante daquelas famílias unidas em boas relações umas com as outras, as quais beijavam a mão de Viazemsky todos os dias, chamando-lhe paizinho.